esta coisa está partida, está estragada, eu não sou entrar em que mundo. E depois comecei a ler e, ok, está certo, está certo, está certo. Ruben, estava a dizer, eu fiquei na parte do mapa de Portugal e da folha Excel e depois deixei de ouvir. Pronto, e depois o teste final era um teste destes, de psicológicos, e ela disse que não gostou, mas que achou os dois primeiros interessantes. E eu comentei, acho que testes podem ser uma opção numa entrevista de recrutamento, mas depende do teste. Psicológicos não. Depende da função, claro, também. Isso mesmo. Todos de acordo? Sim, eu concordo que devíamos fazer testes. Alguns testes. Sim. Alguns testes. Mas só testes ou como um complemento? Filomena? Não, como um complemento. Não, um complemento. Só testes não. Por exemplo, aquela questão de saber, de ver se o olhar consegue detectar os erros, de achar o Oli em todos os sítios rapidamente. Isso é interessante porque trabalhar num computador e conseguir, dependendo, imagino, um revisor de textos, por exemplo, precisa conseguir detectar esses erros. Portanto, se fazer esse tipo de testes é interessante. Sim, ou escrever em inglês, por exemplo, só um requisito de uma língua estrangeira. Sim, exato, fazer um teste de língua. A rapidez de escrita no teclado, se és rápido a escrever, acho que também há esse, já fiz esse. E... Sim, há vários. Sim. Há vários. Ok, pronto. Então este foi assim uma brincadeira um bocadinho a sério para vocês terem noção. Podem aplicá-los, como eu disse. Acho que não se devem de facto reduzir a isso, mas muitas empresas utilizam e às vezes reduzem. Pronto. Depois temos os testes de simulação ou de grupo. Acho que alguém aqui já disse que fez de grupo ou de simulação. Quem? Tatiana? Fiz de grupo. Sim? Portanto, tivemos que fazer desenhos em conjunto e criar um logo em conjunto e coisas assim. É isso mesmo, é uma prova coletiva. Sim. Resolver adivinhas também em conjunto. Foi? Era uma pergunta que fizeram ao grupo todo. Eu acho que era para ver a liderança de cada um, qualquer coisa assim, quem é que comunicava, quem é que não comunicava também, ficava calado. Uma coisa uma questão de quem é que sobrevivia, o médico, o doutor, o empregado, qualquer coisa assim. Eu gostei por acaso desse teste, foi interessante. Mais alguém passou por isso? Eu não. Não? Passei eu. Bem no início que eu estava procurando emprego, pronto, eu tinha 18 anos, eu passei por testes em grupo. E eu, sinceramente, detesto. Detesto a experiência, eu sou uma pessoa extremamente tímida, que demora a começar a me comunicar. E tinha muita gente querendo ser o centro das atenções, e eu ficava, meu Deus, eu vou perder o emprego, eu vou perder a oportunidade. Ai, caramba, eu tenho que soltar, para mim, uma experiência terrível. Ok. Eu também já passei história. Já? Sim, porque eu fiz um exame para o Estado, aqueles exames que tem que fazer nacionais, etc. Epá, aquilo aí é tanta pergunta, mas não é assim tão difícil. Quem quiser um dia ir lá fazer um teste para o Estado, para entrar para os quadros do Estado, não é tão difícil. Basta só prestar atenção às perguntas, que eles põem pergunta engraçada. Eu quando fiz era tudo difícil. Mas era em grupo? Em grupo, sim. Em grupo que eu fiz. Foi tanto... Eu cheguei a fazer, mas era individual. É assim, estávamos todos numa sala, mas era individual. Sim. Isso sim, é individual, mas todos numa sala. Isso também é em grupo. Sabem onde é que se faz muito isso? Eu fiz, quer dizer, fui sujeita a, não fiz como recrutadora, mas sim como candidata a empresas de formação. Isso acontece muitas vezes e tem alguma lógica, em que, vamos imaginar, há um anúncio qualquer para formadora, sobretudo na formação de formadores, e muitas vezes quando vamos à entrevista é uma entrevista de grupo em que põem os candidatos a formadores daquela formação específica, porque afinal é ensinar alguém a ensinar, e nos põem um bocado ali, põem-nos em grupo e fazem-nos ali perguntas em grupo para quem é formador ou quem quer dar formação tem que ter ali algum à vontade. E algumas empresas fazem entrevistas de grupo.
não de uma forma redutora, lá está, também como um complemento, mas isto existe bastante. Faz-vos sentido? Sim. Sim? Ok. Então, como vos disse agora, para que é que servia estas entrevistas em grupo? É para ver sobretudo o trabalho em equipa, a ver como é que nós nos comunicamos, como é que nos expressamos oralmente, a nossa capacidade de liderança e de gestão, de planeamento e de tarefas. Também há muitas dinâmicas de grupo, isso acontece imenso, também acontece, sobretudo, por exemplo, não em contexto de entrevista, mas também em contexto de formação no início presencial, agora estamos a dar de outra forma, mas nas formações presenciais, a quem já foi, muitas vezes, se calhar a primeira sessão é uma dinâmica de grupo que é chamado o quebra-gelo, que é para as pessoas, pronto, quebrar aquele gelo inicial e as pessoas mais tímidas se soltarem um bocadinho mais. Alguém já fez este tipo de dinâmicas? Sim? Quem disse sim? A formação de inteligência emocional fizemos várias. Começamos logo pelo quebra-gelo e depois seguimos por aí fora. Exatamente. Depois também temos aquela, eu nunca fiz, nem nunca fiz a ninguém, nem nunca fui sujeita a esta parte do psicodrama. Pronto, é mesmo em cima de um palco e inventa-se uma peça e dão-nos mesmo um papel para representar. Também existe. Sim. Sim? Oh, meu Deus! Acho que isso ia ser muito desconfortável. Pronto. É só para vocês terem noção cá, para todos os gostos. Pronto, lá está. Isto depois também depende, é o que eu sempre digo, da empresa e da vaga e da área para que nós estamos a concorrer. Depois também temos os testes de conhecimentos específicos. Este aqui, assim, eu já concordo um bocadinho mais, embora continue sempre na mesma opinião. Eu como recrutadora, faço sempre a entrevista normal e posso, se ficar com algumas dúvidas, fazer como um complemento às outras. Esta dos testes de conhecimentos específicos, como o nome indica, quando nós temos de saber especificamente uma coisa, lá está um requisito, por exemplo, e utiliza-se muito para idiomas. Se a pessoa sabe de facto um idioma, pode ser, começarmos a falar, por exemplo, vamos imaginar, a pessoa diz, eu sei falar espanhol, e nós também sabemos. Ok, e de repente mudamos o chip e começamos a falar espanhol. Ou então entregamos mesmo um teste. Ou então dizerem, isto também pode acontecer muitas vezes, os primeiros 15 minutos vão ser em português e os restantes 15 minutos vão ser em inglês. Já aconteceu a alguém? Já. Grande parte das minhas entrevistas, como lá está, eu sou de línguas, é quase sempre assim. Passamos de uma língua para a outra, há aquele que diz, olha, agora vai ser assim, e temos assim um minuto para nos adaptarmos. Sim, para virar o chip, para mudar. Exatamente, sim. Zé, também? Também foi uma entrevista que eu fui, só que quando quis perceber o que ela estava a dizer, não percebi, ela tinha um sotaque muito mau. Muito mau. Ela era russa e acho que a coisa não podia correr muito bem. Não sei. Pronto, lá está, temos que ter cuidado, porque não é só testar, aqui neste caso não é só testar o candidato, mas, por exemplo, se o candidato falar fluentemente e nós só falarmos mais ou menos, passamos alguma vergonha. Portanto, às vezes mais vale chamar, como o Ruben falou no outro dia, entregar um teste escrito de alemão, por exemplo. Aqui também, se queremos ver ao vivo e no momento, se nós não dominamos completamente a língua e é preciso esse idioma para executar o cargo, chamamos alguém, se for preciso, que domine completamente o idioma para esses 15 minutos da restante entrevista. Ok? Pronto. Depois temos os testes de aptidão, que vão avaliar os conhecimentos genéricos do candidato, a capacidade de aprendizagem, a adaptação ao novo ambiente e as novas funções. São provas que normalmente são cronometradas, e já é de propósito que o tempo disponível não é suficiente para responder a todas as questões. Isto é mesmo de propósito. Não sei se alguém já foi sujeito a isso e ficou muito zangado porque no fim não conseguiu responder a tudo. Zé, pronto, é de propósito. Agora fica a saber. Quase consegui os 4 minutos de fazer a comparação de caracteres. Quase consegui, mas faltaram para aí 4. Que é mesmo E é mesmo para isso. Normalmente são testes feitos de propósito para a pessoa falhar, entre aspas, porque nós vamos avaliar logo como é que a pessoa reage à pressão e qual é a sua tolerância à tensão e à frustração.
E também para gerir o tempo disponível, como é que ele faz essa gestão e a rapidez do raciocínio. Normalmente é de propósito que isso acontece. Okay? Eu já ouvi dizer que os exames da ordem dos médicos são assim, que são muitas perguntas e é muito pouco tempo e quase toda a gente diz, não consigo acabar, quase toda a gente diz isso. Não sei se tem alguma coisa a ver. Não sei. Relativamente aos médicos não faço ideia. Isso a hospitais, entradas em hospitais. Mas eu já fiz muito recrutamento na área da saúde, nunca passei por isso, de facto, nunca passei por isso. Mas nunca fiz em ambiente hospitalar, pronto, porque quando eu colaborei com o Ministério da Saúde era mais a parte, não sei se alguém aqui conhece o que é a Administração Regional de Saúde. No meu caso, eu trabalhei na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, que é quem gere todos os hospitais e centros de saúde da região de Lisboa. Existem 5 a nível nacional, no norte, no centro, por aí, pronto, vários ARS. E nós fazemos o recrutamento para tudo, só que não fazemos in loco, no local. Pronto, podemos fazer para nós, para o Gabinete de Recursos Humanos, para a área do planeamento, porque nós somos ali a parte dos serviços, mas não somos a parte, não estamos num hospital. Pronto. E em ambiente hospitalar, mesmo assim à séria, não fiz, portanto não posso pronunciar sobre isso. Mas sei que do resto sim, é propositado mesmo, portanto se vocês fizerem isso não fiquem muito zangados, porque é mesmo para ver a vossa capacidade de tolerância à pressão e vocês vão fazê-lo e vão também fazer isto às outras pessoas, portanto já sabem. Não podem dizer que isto é de propósito, nunca, jamais. Depois temos estes testes de aptidão que se podem dividir, analisamos a capacidade verbal, a capacidade lógica, os testes numéricos, que eu já falei aqui também. Depois, testes de aptidão verbal, muitas vezes aparece um texto para nós interpretarmos. A aptidão lógica é para nós vermos mais ou menos o raciocínio do candidato e aparecem sequências lógicas entre elementos, por exemplo, sei lá, um triângulo, um círculo, um quadrado, não sei o que é que vem a seguir. Pronto. Não sei se alguém já passou por esse tipo de testes. Já, Tatiana? Só teste de QI. Sim. Eu de vez em quando faço alguns destes testes, quer dizer, já não faço há uns anos, mas eu durante muito tempo, porque uma grande amiga estava a tirar psicologia e ela precisava de vez em quando que fosse lá um certo número de pessoas à Faculdade de Psicologia de Lisboa fazer testes desses, e eu de vez em quando ia lá e fiz todos esses testes de lógica, de memória, Sim. Isto utiliza-se muito. Depois temos os de aptidão numérica, que normalmente é interpretação, contas, análise, diagramas, contas de multiplicar, por aí. Testes de interesses e valores. Aqui nós vamos verificar qual é que é o tipo de trabalho que mais se adequa ao candidato. Aqui não existem respostas certas ou erradas e o candidato deve ser o mais honesto possível, uma vez que a falta de honestidade poderá levar a incongruências ou juízos errados por parte do examinador. O que é isto? São testes normais, não são muito, não tem nada a ver com a parte numérica, não tem nada a ver com lógica e fazem-se muito para os miúdos quando vão entrar, quando não sabem o que é que querem ser, ok? Os interesses vocacionais e essas coisas assim, ou também pode servir um bocado, por exemplo, faz-se imenso coaching dos nossos valores, que eu já vos falei disso, para nós nos conhecermos a nós mesmos e percebermos quais é que são os pilares fundamentais, para nós, quais é que são os 4 valores fundamentais pelos quais nos regimos, nos vamos reger na nossa vida, para sabermos se na empresa que nós trabalhamos nos conseguimos ver ou rever nos valores da empresa, ok? Pronto. Convém ser o mais honesto possível, obviamente, porque senão não vai bater certo, vão ser completamente falsificados os testes e podem dar uma imagem super má para nós e depois vamos imaginar que até fazemos os testes e damos uma imagem super boa, nós não conseguimos ter uma máscara muito tempo, portanto depois, um dia mais tarde, vamos revelar ser aquilo que nós dissemos que éramos o contrário, estou-me a fazer entender? Sim. Portanto, aqui a honestidade. E no caso dos miúdos da vocação profissional, obviamente, com toda a lógica, não se deve burlar, eles devem ser o mais honestos possíveis, porque estamos aqui a falar de profissões futuras. Alguém fez este tipo de testes para
seguir áreas vocacionais? Sim, sim. Sim? Não correram muito bem. Não? Diga-me. Lá está, passado 3 anos, acabei o secundário e mudei de área. Ok. Não sei, ok. eu sempre senti que esses testes não funcionam comigo, mesmo estes testes de personalidade, porque às vezes. Não, mas estes vocacionais eu era mais falso. Eu queria de género. Eu queria ir para a informática e eu queria ir para a informática e eu tinha de ir para a informática. E então, Manipulava. quando surgiu aquelas perguntas, prefere ir de férias ou ficar no computador? Eu, claro que é o computador, não é verdade. Mas coisas assim. Eu falsificava muito esses. Mais esses alguém? exames. Não. Eu fiz também, fiz na altura em que eu andava no secundário, porque eu sempre disse, acho que partilhei com vocês que eu queria ser médica veterinária, acho que já vos partilhei isso logo na primeira sessão, e então a minha mãe achava que não, que eu não tinha jeito para ser médica veterinária. Estão todos comigo? Todos comigo? Estão comigo? Perdi-os?